Olá, pessoal. A nossa breve aula de hoje do Conselheiro Acácio vai ser sobre um intelectual brasileiro, um autor, embaixador, diplomata, professor universitário, sobre o qual eu já falei diversas vezes, o Dr. Adriano Benagnon. Esta obra aqui, A Causa Nacional, Futuro da Nação Brasileira, foi editada na década de 90, né? E aqui na página 121 tem um artigo do Dr. Adriano Benagnon chamado A Globalização das Transnacionais, a Relação Centro-Periferia. Adriano Benagnon é um homem sobre o qual já fiz diversos posts, vídeos, programa de rádio sobre ele. Ele alertou há muitas décadas atrás e provou, e vou tornar a falar sobre esse assunto, porque ele é importante, alertou sobre, na década de 90, quando foi feita a Constituição da República, a Constituição de 88, Nelson Jobim, do PMDB, que depois veio a ser ministro do Supremo, ministro da Justiça e ministro do STF, né, e da Defesa, Nelson Jobim, na condição de deputado, inseriu fraudulentamente, porque ele não era um deputado constituinte, ele entrou dentro do sistema, fraudou o sistema e inseriu fraudulentamente cláusulas dentro da Constituição que levariam o Brasil a um colapso institucional e financeiro. Veja bem, não era o PT, hein? Era alguém do PMDB. E naquele momento, qual é o momento histórico daquela época? Bom, o Brasil estava saindo do regime militar, estava iniciando o processo de redemocratização, era o primeiro governo civil, o governo do Sarney. Aliás, muito pouca gente sabe, quero aqui fazer um parênteses, não é? Até o próprio empossamento do Sarney foi ilegal. Sabe por quê? O Tancredo Neves foi eleito por uma eleição indireta, colégio eleitoral, não é? Só que o Tancredo Neves morreu antes de assumir. Ele não tomou posse. Se o Tancredo Neves não tomou posse, ele não era presidente da República, portanto, tinha que ter sido feita uma outra eleição. Aí o que aconteceu? Os militares, mais uma vez, meteram as botas dentro da política brasileira, não é? Fizeram acontecer um golpe de Estado e entronizaram o Sarney como vice-presidente da República. Então, essa república que hoje nós vivemos com ela, dentro dela, ela nasce de um golpe, não é? O Brasil é uma sequência de golpes, quase todos eles, se não foram desferidos pelas Forças Armadas, eles foram apoiados pelas Forças Armadas. A história do Brasil, desde 1822 até hoje, é uma sequência ininterrupta de golpe de Estado. Tá? É isso que é para esse aspecto que eu tenho alertado o tempo inteiro. Né? O Brasil é conduzido por uma elite oligárquica revolucionária, mafiosa, bandida, atrelada aos bancos internacionais desde 1822. Né? Que não tem e nunca teve nenhum projeto de nação. Nenhum. Não há nenhum projeto de nação desenhado para o Brasil há 200 anos. Existe um projeto de expoliação. Evidentemente que os governos fazem uma coisinha ou outra, porque o Estado tem que funcionar de alguma forma, não é? Mas o Estado brasileiro, não se enganem, não tem projeto de nação. Nunca teve. Nem este governo atual, que é, de tudo o que já aconteceu até agora, segundo a minha perspectiva, o pior de todos eles. Né? Pelo grau de mentira e de manipulação simbólica e institucional
que está se concretizando. Muito bem. Então, voltando, o Nelson Jobim inseriu fraudulentamente cláusulas que iam levar o Brasil a um colapso institucional e financeiro. A pergunta é o seguinte: se o Brasil está entrando num período de redemocratização, quem é que está por trás de Nelson Jobim? A quem interessa, a quais poderes interessam, naquela altura, levar o Brasil, projetado num futuro para daqui 30 anos, a entrar em colapso institucional e financeiro? Essa é a grande pergunta que nós temos que entender, não é? Muito bem. Ligado a isto, nós temos, portanto, o fato inegável de que a redemocratização, embora tenha colocado a democracia dentro do Brasil, e é uma democracia com contornos sui generis, não é? Essa redemocratização, ela foi feita toda em cima de um movimento fraudulento. Já falei várias vezes, e é preciso ter isto em conta, que o Lula é um projeto militar. O Lula é um projeto do senhor general Golbery Couto e Silva, junto com setores de esquerda da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Ninguém fala da atuação da Igreja Protestante na criação do PT. A Igreja Protestante, aliás, esteve muito antes da Igreja Católica na criação do PT, tá? Portanto, é preciso olhar as coisas com cuidado, né? Bem, o Golbery Couto e Silva, vamos ter isso sempre em mente. O Brasil está saindo de um período de regime militar, de ditadura, de fechamento de regime, que durou 20 e tantos anos. E por que eles estão entregando o poder para os civis? Porque eles gostam dos civis? Não, nunca gostaram. Não é? Historicamente, eles estão entregando o poder para os civis porque o regime militar endividou o Brasil junto a 800 bancos. Vocês sabiam disso? 800 bancos. O chamado milagre econômico, que foi uma maquiagem, cujos dados oficiais o regime militar nunca deixou soltar, né? O chamado milagre econômico foi feito sobre o endividamento tácito do Brasil. O Brasil ficou endividado, portanto, junto a 800 bancos nacionais e internacionais, né? E eles aguentaram esse imbróglio e essa farsa, sustentaram isso na bala e no tanque durante 20 anos. Chegou um momento que não dava mais. O país estava literalmente, embora com todo o regime de exceção que eles criaram, entrando em colapso, e eles entregam o governo para os civis, e aquela bomba econômica de irresponsabilidade que eles criaram cai no colo de quem? No colo dos civis. E cai no colo do Sarney, que era amigo dos militares. Muito bem. Então, depois, portanto, que a bomba explode, os militares tiram o corpo fora e passam a acusar os civis de má gestão. Não, a má gestão é deles. O caos institucional, político, financeiro do Brasil sempre teve as digitais militares, de uma forma direta ou indireta. Sempre. Quando eu digo militares aqui, também já fiz essa distinção. É preciso discernir aquilo que é o partido militar, este é o problema, e aquilo que são os verdadeiros militares que não se metem em política. A militarização da política brasileira é o grande problema da política nacional. É o grande problema da política nacional. Tá? Não é o militar correto que está dentro dos quartéis e que se mantém dentro dos quartéis e que não entra na política. Não é esse militar que é problemático. O problemático é aquela facção minoritária, mas suficientemente articulada, historicamente articulada, ligada à maçonaria, para mandar dentro do Brasil. Esse é o problema. Tá? Então nós temos um longo histórico absolutamente incontornável, com dados incontornáveis, dessa atuação maligna do partido militar. Então, curiosamente,
nós temos de novo um general que incentiva a criação de um partido de esquerda, para controlar a esquerda. Então veja, vamos raciocinar. O que é que as Forças Armadas brasileiras vão ganhar com criar um partido de esquerda? As Forças Armadas, teoricamente, não é de direita? Não dizem que são de direita? Então por que eles criam um partido de esquerda moderado, coloca o Lula lá, e o Lula controla toda a esquerda? Esse é o grande problema. O que essa gente está ganhando com isso? Isso significa que, durante esses 30 anos de polarização, onde o PT aparece como o partido que vai polarizar contra todos os outros partidos, toda essa polarização é uma farsa, é uma forja. Tá? É uma forja. Nunca houve polarização no Brasil, coisíssima nenhuma. Vocês devem se lembrar que o PSDB, durante décadas, foi tido como um partido de direita. Não é? O Fernando Henrique Cardoso era tido como um homem de direita. O Lula, o Aécio Neves era tido como um homem de direita. E o próprio senhor Jair Bolsonaro, na eleição de 2014 ainda, ele fala que ele quer ser vice do Aécio Neves, porque o Aécio Neves é a maior expressão da direita brasileira. Jair Bolsonaro a vida inteira votou junto com o PT. Há vídeos dele, inclusive, admitindo isso. E agora esse sujeito está aí, dizendo que é contra o PT e a esquerda. Como que ele é contra o PT e a esquerda, se ele sempre fez parte da base que deu apoio para essa gente toda? Então veja, a história brasileira é uma fraude, ela é uma mentira atrás da outra. Né? O que isso tudo tem, o que isso tem a ver com a denúncia do Adriano Benayon? Tudo. Então, o Brasil vai entrar num outro modelo de regime. Portanto, teoricamente, ele vai sair daquele caos econômico. Mas os militares jogaram o Brasil num caos econômico de endividamento. E quando está se construindo a Constituição Federal, coloca-se cláusula na Constituição que vai levar o país a um colapso institucional e financeiro. Há jornais na época, e eu já publiquei esses jornais, em que o Sarney, quando se deu conta do que ia ser feito, ele falou, isso vai inviabilizar o país, isso vai levar o país a quebrar. E o Sarney estava correto. Naquela altura, o Ulisses Guimarães meteu o murro na mesa e levou o projeto adiante. Tá? Muito bem, então passou-se a chamada Constituição Cidadã. O que aconteceu? 30 anos depois, o Brasil quebrou. Quebrou. É em cima dessa quebra, então veja a estratégia. É em cima dessa quebra que agora o governo militar, que tem o Jair Bolsonaro como um fantoche. Vamos lembrar que o Jair Bolsonaro agradeceu ao general Vilas Boas, que estava na ativa. Agradeceu em rede pública e nacional a sua cadeira presidencial. Em qualquer lugar do mundo, o Congresso Nacional, naquele momento, teria cassado o mandato daquele homem. Porque isso significa golpe de Estado. Tá certo? Os maiores absurdos são conduzidos dentro do Brasil à luz do dia, à porta aberta, e ninguém fala absolutamente nada. Claro, porque o brasileiro foi adestrado a lidar com graus cada vez mais altos de corrupção, de safadeza e de procrastinação e de improbidade administrativa. Não é? Como é possível um indivíduo agradecer a um general da ativa pela sua cadeira presidencial? Muito bem. Somente no Brasil uma coisa dessa passa. Não é? Somente no Brasil nós temos um governo composto com militares da ativa. Tem mais de 3.000 militares neste governo. Algo inédito no mundo. No mundo. Nem a China tem isso. Nem a Rússia comunista teve isso. Nem Cuba tem isso. Nem a Venezuela. Tá bem? Vocês estão muito enganados com o que é o governo brasileiro. O verdadeiro. Que não está dentro da política nacional. Ele é gestado fora do ambiente político.
Os políticos brasileiros são lobistas da oligarquia bandida mafiosa que dirige o Brasil, que é composta, essa oligarquia está presente dentro dos bancos, está presente dentro de um ramo muito específico do empresariado brasileiro e está presente dentro dos militares, né? E da maçonaria. Então são 4 vertentes aqui que mandam dentro do Brasil desde 1822. Essa gente nunca teve projeto de nação. Nunca. Eles têm projeto de roubo e de espoliação. Tá? Bem, então veja. É sobre a premissa, portanto, de que o Estado está quebrado, de que o Estado é ineficiente, que agora o governo militar, maçônico do senhor Jair Bolsonaro, conduzido por um banqueiro, mais um banqueiro, desde a redemocratização, a condição da economia brasileira só ficou na mão de banqueiro. Desde quando o banqueiro trabalha a favor da população? Não é? É curioso porque esses banqueiros são altamente capacitados, dizem, e nenhum deles consegue colocar a economia brasileira para frente. Quando eles falam que a economia está bem, o Brasil dá um voo de galinha e depois ele cai. Ele dá um voo de galinha e ele cai. Ele dá um voo de galinha e ele cai. Ou seja, não há projeto nenhum. Eles mascaram a economia, faz ela alavancar um pouquinho e depois aquilo quebra. Tá certo? E assim tem sido feito. Ao mesmo tempo, eu também já fiz programa de rádio sobre isso e já soltei os dados do artigo que foi publicado. Artigo científico, mostrando como foi feito o esquema de corrupção dentro da política nacional, ano a ano. E o esquema de corrupção foi introduzindo dentro de cada partido político, minuciosamente, ano a ano, eleição após eleição, um membro específico que compõe uma rede que tem uma característica de sociedade secreta e de máfia. Isso já está tudo documentado, meus caros. E eu já postei tudo isto. Uma máfia dirige os bastidores do Brasil. Máfia mesmo. Tá? Perigosíssima. Bandida. Mafiosa. Criminosa. Essa máfia que tomou conta e que é o verdadeiro Estado por trás do Estado, fez, portanto, todo um projeto para quebrar o país. Sob o argumento de que o país está quebrado e mal conduzido por civis, portanto, o Brasil pode agora ser completamente vendido. Para quem? Para o empresariado brasileiro? Não, o empresariado brasileiro não tem dinheiro. Leva o Brasil para ser vendido, literalmente, na Bacia das Almas, para estruturas internacionais. Não é? Então, o projeto militar maçônico deste governo de falsa direita, que está vicejando agora no Brasil, não tem projeto de país, coisa nenhuma, tem um projeto de venda. Ao longo desse tempo, qual é a propaganda subliminar e nem tanto, não é? Que os militares foram fazendo contra os civis? Que os civis são péssimos administradores, que os civis são corruptos e que os civis não têm capacidade nenhuma para gerir a política nacional e que, portanto, eles, os militares, é que são os limpos, os eficientes e os éticos. Ora, acontece que a história política brasileira, quando nós estudamos ela de verdade, não é história maquiada, não. É história verdadeira. Mostra um outro cenário da atuação do partido político e das digitais desse partido político na manutenção e no fomento do caos nacional e da quebra do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. Ninguém no mundo entende como é que esse país não vai para frente. Ele não vai para frente porque a oligarquia bandida que controla o país não quer que ele vá para frente. Esse é o projeto. Não é? Bem, então o Adriano Benayon, e não só ele, mas sobretudo o Adriano Benayon, vem alertando
ele já faleceu, veio alertando através dos seus artigos a grande fraude que estava sendo cometida dentro do Brasil, o grande projeto de levar o Brasil a entrar em colapso, não é? De modo que, sob o conceito de globalização e de aperfeiçoamento das instituições, todos os direitos relativos à propriedade industrial, todo o mecanismo de manutenção saudável das instituições do Estado fossem literalmente esvaziados do seu conteúdo. O que nós estamos vendo agora, à luz do dia, na cara dura? O Brasil desmontou a cultura nacional, cultura agora virou turismo. O Brasil desmontou as universidades federais, não é? Dia a dia, o governo agride mais as instituições brasileiras, sobre a premissa de dizer que o PT está fazendo coisas horríveis. O PT não está fazendo nada. Não tem nada na história brasileira atual que coloque o país em pé de guerra. Nós estamos sendo dirigidos por uma gente maligna que assumiu visivelmente o poder e que tem um projeto de guerra híbrida que está sendo implantado full time contra a população brasileira. É preciso ler e estudar a fundo as obras aonde Adriano Benayon deixou escrito todo o projeto de desmonte da nacionalidade brasileira, da identidade nacional brasileira, da cultura brasileira, das instituições brasileiras. Adriano Benayon vem avisando sobre isso, e o falecido professor Jorge Boaventura, que foi professor das Forças Armadas, também falava sobre isso. Jorge Boaventura, também já falei sobre isso, tem um livro muito curioso chamado O Ocidente Traído, que ele lançou na década de 60. Não se falava em globalização naquela época. Tá? E o Jorge Boaventura já alertava para aquilo que viria a ser futuramente o processo da globalização. Ora, a globalização, o Adriano Benayon explica isso muito bem aqui neste artigo. Quando você abre um país abre a economia, porque qual é o grande jargão mentiroso, cínico do Paulo Guedes? O país tem empresas estatais inúteis. Não tem, não. Nenhuma estatal estratégica é inútil. Não tem nenhum país do mundo desenvolvido e que deu certo que abriu mão das suas estatais estratégicas. Você não abre mão de um recurso hídrico, você não abre mão de subsolo, você não abre mão de petróleo, por exemplo. E você não abre mão de espaço aéreo. Tá? Todas essas estatais, né, você não abre mão de Banco Central, você não abre mão de Caixa Econômica Federal, você não abre mão de Banco do Brasil. Essa gente está falando que vai vender tudo. A hora que vender tudo, e o projeto é vender tudo, a pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: de onde o governo vai tirar dinheiro? Como é que o Estado vai se manter? E o projeto absolutamente inconstitucional que eles estão passando sobre a proposta de um federalismo é mentira. Não tem nada de federalismo. Onde eles vão extinguir mais de 1000 municípios e as áreas desses municípios poderão ser compradas por governos estrangeiros, empresas estrangeiras. Isso é a forma mais bandida e criminosa de permitir que o Brasil seja literalmente invadido por outras nações. Tenha as suas terras compradas. Nenhum governo em nenhum lugar do mundo permite que outro governo ou outras empresas comprem terras, cidades inteiras que vão ser desmontadas para ser vendida por capital transnacional. Essa gente tinha que responder seriamente por crime de lesa pátria. Todos eles. Todos eles. Mas, daqui a 30 anos, talvez o brasileiro vai acordar para entender o que foi feito.
Então há um desmonte da tecnologia brasileira, há um desmonte da área de pesquisa brasileira. Todas as pesquisas brasileiras são feitas dentro das universidades federais. Todas. Uma vez que o governo está desmontando um projeto de desmonte das universidades federais, todo o campo de pesquisa brasileiro cai por terra. Tá certo? É muito grave o que está acontecendo com o Brasil. Vocês não têm ideia, literalmente, da gravidade do período. Agora, depois deste vendaval, não é? Nós vamos ter como é que nós vamos conseguir sobreviver. É um outro país, será um outro país e será uma outra nação. Muito bem, vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio.